Vamos dar início à terceira parte do nosso curso de Spring. Nas aulas iniciais, nas duas primeiras aulas, nós vimos a introdução sobre o que é o Spring e discutimos um pouco sobre a marcação ou anotação auto-wired. Relembrando aí a nossa tabela de anotações, o auto-wired serve para a gente anotar as dependências, @component para indicar que aquela classe é um bin gerenciado ou gerenciável pelo framework. O @primary indica a preferência de utilização daquela classe quando mais de uma classe implementa uma determinada interface que serve como dependência em uma aplicação. E também vimos o qualifier, marca os bins a serem gerenciados e a gente também indica o nome para aquele bin. Como também foi visto o Spring Boot Application. Essa anotação não é do Spring, do framework Spring padrão, ele é uma anotação do Spring Boot. E na próxima aula nós vamos aprender como retirar essa anotação e utilizar somente as anotações padrões do framework. Então, por enquanto, o @Spring Boot Application ele está facilitando os nossos exemplos de maneira didática. Nesta terceira parte, nós vamos implementar um novo exemplo utilizando o Spring e explorar os escopos do Spring. Vamos ao código. Para não criar um novo projeto, eu vou construir o exemplo em cima do projeto que vínhamos utilizando. Vamos então criar duas classes. As duas classes que vamos implementar serão as classes DAO e a classe JDBC, que é um padrão bem utilizado no mercado, quando a gente trata de conexão com banco de dados ou com a camada de persistência. Nós vamos implementar uma classe DAO, que por sua vez vai utilizar um objeto de conexão JDBC. Então, para nós aproveitarmos, vamos criar um novo pacote na nossa aplicação. A nossa classe DAO vai ter um objeto JDBC como propriedade. E eu criei o método de get e set deste objeto. Vamos marcar a classe DAO para ser gerenciada. E também a propriedade como dependência. @component torna a classe como um objeto a ser gerenciado pelo Spring. E o @AutoWired indica que esse objeto é uma dependência desta classe. Já na classe JDBC, vou implementar somente um construtor. Essa classe JDBC também será um componente Spring. Vamos criar agora a aplicação. Vamos aproveitar a aplicação que criamos nas aulas iniciais. Mas antes disso, vou retirar as classes iniciais das primeiras aulas. Vou criar um pacote sobre o básico do Spring. Vou copiar a aplicação anterior, vou aproveitar a outra aplicação e jogar
escopo e vou alterar o nome. Criei um objeto da 1. Vou agora testar a execução. Tenho meu objeto DAO e o meu objeto JDBC instanciado. Desabilitei o debug para enxugar mais o console. Eu tenho o meu objeto DAO, meu JDBC e o momento que foi criada a conexão. Agora vou criar um outro objeto DAO. A grande pergunta: quando eu executar esse código, terei dois objetos distintos ou o mesmo objeto? E olhem só o que aconteceu. Eu tenho a mesma referência. Eu tenho o mesmo objeto para as duas variáveis. A conexão JDBC também foi única e os dois objetos, na verdade, representam o mesmo, tanto o objeto DAO quanto o objeto JDBC. Isso acontece porque a API Spring tem como escopo padrão o singleton, onde esse singleton é uma instância por contexto, uma instância por contexto de aplicação. Os outros escopos do framework são prototype, request e session. Com exceção do singleton, o prototype, request e session são escopos que criam um bin por cada requisição. Seja uma requisição HTTP, seja uma requisição de sessão HTTP ou uma requisição normal. Vamos alterar o nosso exemplo. Para alterarmos o escopo padrão de singleton para prototype, vamos aprender uma nova anotação. A anotação scope, ou escopo. Então, eu estou indicando que a classe DAO possui escopo prototype. Farei o mesmo para a classe JDBC. Vamos testar. Observe que agora cada objeto é distinto. Cada variável possui um objeto distinto. Veja pelo hash do objeto. Da mesma forma, a criação da conexão, como também a propriedade, claro. Tenho dois objetos DAO e dois objetos JDBC distintos.
E se eu tirar o prototype do objeto JDBC? Vamos testar. Então veja que mesmo tendo objetos DAO diferentes, ambos utilizarão o mesmo objeto JDBC. É criado somente um objeto, mesmo o DAO sendo de escopo prototype. O JDBC permanece singleton, uma vez que eu tirei a anotação, e desta forma ele é reaproveitado no gerenciamento. Vou tornar de novo no formato prototype. Observe que estão distintos. E agora vou tornar a classe DAO no padrão singleton. Basta retirar o prototype. Agora a classe DAO é singleton, a classe JDBC é prototype. Mas olhem só o comportamento da aplicação. Eu tenho para as duas variáveis o mesmo objeto, uma vez que ele é singleton, e, claro, o mesmo JDBC. Mas o Spring permite uma maior flexibilidade. Eu consigo, mesmo o DAO sendo do tipo singleton, ter JDBCs distintos para cada requisição de GET, para cada requisição de utilização. Para termos essa característica, basta aproveitarmos a anotação scope e adicionar mais uma característica. Então, adicionando o proxy mode, como setado para target class, mesmo a classe sendo DAO, eu terei, mesmo a classe DAO sendo do padrão singleton, cada JDBC será criado a cada requisição de GET. Tudo isso através da criação de um proxy em cima do scope. Agora podemos então aumentar a nossa tabela de anotações com mais esse componente, que é o componente ou anotação scope, onde eu passo um valor e opcionalmente um proxy, dependendo da sua necessidade. O valor indica se é singleton, prototype, request ou session, e o proxy, a política de criação do objeto. Desta forma, finalizamos a nossa terceira parte. Espero que tenha gostado. O próximo vídeo, nós falaremos sobre como o Spring consegue identificar quais classes são gerenciáveis, são beans gerenciados. Até a próxima!